Feliz Ano Novo. Eu tô aqui no primeiro dia de 2017 com chuva, não sei se o áudio vai ficar bom por causa disso, sem energia na casa, com 40% de bateria no celular, com algumas ideias na cabeça e com a cara toda borrada de maquiagem e com uma espinha enorme na testa. Eu tava assistindo um vídeo com a mãe de uma artista pernambucana, Flaira Ferro, e ela canta, faz uma música, na verdade é um teste, elas são convidadas pra falar algumas ideias, aí, sei lá, acho que é uma coisa bem livre, assim, sabe, do convidado escolhe como que ele vai apresentar a sua ideia. E aí eu sei que ela cantou uma música dela, que tá sendo usada já em muitos lugares, alguns estados, ela até fala isso na apresentação, em lugares, até em igrejas tá sendo usada, em retiros de meditação, coisa do tipo. E ela fala sobre o despir-se, o ato de se tornar visível e de aceitar as suas dificuldades e os seus defeitos, para que assim você possa se curar de si mesmo. E aí o que isso fez lembrar, né? Eu tava me olhando no espelho e geralmente quando eu penso em gravar um vídeo eu vejo logo se eu tô com uma espinha, eu já mudo, eu tento esconder e tento ficar tipo arrumadinha para poder aparecer no vídeo da forma que eu não sou diariamente, sabe? Eu sou desse jeito diariamente. Então, assim, a gente tenta se esconder ao máximo. A gente sempre tá se maquiando, mesmo que não seja com produto, mas se maquiando com palavras, se maquiando de alguma forma, se escondendo pra poder se tornar mais palatável pra todo mundo, sabe? E isso não é legal, né? Porque muitas vezes a gente faz isso por medo de como as pessoas vão ver a gente. E isso me lembrou alguns outros temas que eu queria falar também sobre o vídeo. Que eu até comentei isso no vídeo passado, que é quando a gente assume os nossos privilégios diante da sociedade para poder conversar sobre alguns temas, sabendo qual é a sua posição na sociedade. E isso casa perfeitamente com a coisa da gente se esconder, né? O fato de alguém não se reconhecer como um homem dentro da sociedade, quanto isso traz privilégio, o fato de alguém não reconhecer que ter nascido numa classe média alta traz privilégio, ou de você estar mais dentro dos padrões e que isso traz privilégio. E que, sabe, tem muitas posições sociais que trazem privilégio de como as pessoas vão te ver e de como isso repercute na forma que tu estás crescendo e se desenvolvendo e se interagindo com as outras pessoas. Então, e é o que eu tava pensando, é justamente isso. Da mesma forma que alguém se maquia e fica se escondendo para poder se mostrar de uma forma que não é a realidade, a gente não assume os nossos privilégios para poder se esconder e não ter que debater em uma determinada posição que é a nossa, né? Então a gente se esconde por medo. A gente se esconde por medo de estar na posição que não queria estar, sabe? Porque muita coisa é histórica, sabe? Por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais prático. Quando a gente fala sobre o tema do Enem, intolerância religiosa, por exemplo. Tem muita gente que quer porque quer falar, tipo, existe preconceito contra os católicos, existe preconceito contra o cristão, isso é uma coisa que é enraizada, é não sei o quê. Assim, não tô dizendo que nenhum católico nunca sofreu por alguma pessoa ir lá e falar, tipo, você não tem que acreditar em Jesus porque, sei lá, é tudo mentira, você é burro de acreditar na Bíblia. Não tô falando que ninguém nunca falou isso pra você, católico, pra você, cristão. Mas isso não é uma coisa que tem uma estrutura na sociedade, sabe? É uma coisa, aceito socialmente ser cristão. É aceito socialmente ser católico, ser evangélico. Então que a gente tem uma cara evangélica no Congresso, né? Então, assim, não é um preconceito que todo estruturado, né? Aí, por outro lado, não é socialmente aceito ser ubandista. Não é socialmente aceito ser do candomblé, né? Candomblessista. Então, assim, seria mais fácil continuar sendo cristão, continuar sendo católico, sem perceber que ser católico e ser cristão, por si só, já é fácil, sabe? É muito fácil se manter neutro. E, na verdade, essa neutralidade é uma coisa muito utópica, né? Porque falar que, eu não discuto coisas polêmicas e tal, é neutralidade, isso não é neutralidade. Isso é ser condescendente com todos os preconceitos e com todas as coisas ruins que acontecem por causa dos estereótipos e por causa dos preconceitos enraizados que a gente tem, né? Então, esse se manter neutro ao não discutir não é uma neutralidade real, né? É uma coisa muito ilusória, né? Então, assim, de certa forma, não reconhecer seus privilégios
não é ser neutro. Não reconhecer esses privilégios é aceitar a estrutura preconceituosa que já existe, né? Não reconhecer esses privilégios é ficar do lado de quem é preconceituoso, ficar do lado de quem está trazendo essas coisas ruins e está enraizando e está disseminando essas coisas negativas, né? Então, o que aprendemos hoje, crianças, é que nós devemos discutir. A gente tem que discutir, a gente tem que debater, a gente tem que ver qual é a nossa posição na sociedade para poder discutir com propriedade, para poder disseminar, sim, os temas polêmicos. A gente precisa conversar. Quanto mais a gente conversa, mais informação é disseminada. E quanto mais informação é disseminada, mais perto de uma sociedade respeitosa a gente fica. Mais perto de uma sociedade onde todo mundo é aceito. Claro que isso é uma coisa assim que a gente visa com esperança, assim, claro com aquele receio e medo disso não acontecer, mas é o nosso objetivo, né? E para ser alcançado a gente tem que disseminar, a gente tem que discutir, a gente tem que se irritar com as coisas e debater. E para debater a gente precisa saber qual é a nossa posição. E para saber qual é a nossa posição, precisamos aceitar os nossos privilégios, precisamos reconhecer os nossos privilégios e aceitar os defeitos, nossos defeitos, porque ninguém é perfeito, né? E para debater a gente precisa se conhecer, né? Antes de poder olhar o outro, a gente tem que olhar a si mesmo. Tem que olhar no espelho, olhar a sua espinha, tem que olhar no espelho e entender que essa espinha, esse borro de maquiagem, essa coisa que isso é quem tu és, né? É quem eu sou. E para eu debater sobre qualquer coisa, eu preciso me conhecer. E quando me conhecendo, eu posso conhecer o outro, né? Então, vamos parar de maquiar o seu verdadeiro eu, tá? Vamos tentar se olhar de verdade e para poder depois olhar os outros de verdade e para poder discutir realmente temas assim, tá? Feliz ano novo, gente. Muita paz para todo mundo, muito amor e mais respeito, que é o que a gente precisa. Gente, eu esqueci de falar que eu vou botar o link aqui do TED da Clara Ferro, porque quem não assistiu, assista, por favor, porque é incrível, a música é incrível, ela é real, ela é, sabe, é assim, visceral o que ela fala e precisamos ter exemplos de mais pessoas assim. É isso, gente, tchau.